Olá pessoal, então vamos agora para mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje, né? A videoaula que a gente vai fazer agora, ela vai tratar da resolução detalhada de alguns itens, né, dos exercícios que eu deixei na atividade 6, ok? Então eu farei alguns de cada exercício e eles vão dar a base aí para que vocês façam o restante. Então, vamos começar aí com a número 1, tá? Vou fazer alguns da número 1 e a gente segue até a número 8. Então, a número 1 fala, usando a definição de logaritmo, calcule. Então, vamos começar com a letra B, tá? A letra B fala para a gente calcular, então, o logaritmo de 125 na base 5. Bom, logaritmo de 125 na base 5, a gente tem que lembrar que o logaritmo nada mais é que o expoente da base, certo? Então aqui eu estou perguntando qual é o expoente que eu coloco na base 5 que vai dar 125. Pensando dessa forma, eu posso montar então uma equação, né, exponencial. Então vamos lá. Eu coloquei aqui 5, que é a base, elevado a x, como eu não sei o valor, né? Do logaritmo, eu coloco uma variável para representar ele. Nesse caso eu pus x, mas pode ser qualquer letra, tá bom? Então, 5 elevado a x é igual a 125. Qual o valor de x que faz, né, minha base 5, resultar em 125? Então, se a gente resolver essa equação exponencial, a gente chega nesse valor, né, que é o logaritmo, que é o que a gente tem que calcular. Então vamos lá, a gente pode então simplificar esse 125 que está do lado direito, de forma que ele fique com a mesma base que está do lado esquerdo, que é o 5. Então a gente pode fazer isso, né? A gente sabe que 125 é igual a 5 elevado à terceira. Então, 5 à terceira, 5 vezes 5, que dá 25, vezes 5 de novo, 125. Como eu igualei as minhas bases, né? Então, eu posso cortar elas aqui, ó. Quem que sobra? Sobra x igual a 3. A gente já aprendeu a resolver essas equações exponenciais e com isso a gente achou o logaritmo, x igual a 3. Então, na número 1, é só fazer isso, né? Na verdade, em todas que a gente vai resolver, a gente vai usar sempre esse princípio básico, né, do logaritmo. Se você ainda não pegou, tem que dar uma estudada, tem que fixar a ideia para não se confundir, tá bom? Vamos fazer agora a letra C. A letra C eu escolhi fazer ela porque ela tem uma escrita diferente, né? Está escrito log de 10.000. Então, logaritmo de 10.000. Bom, na teoria eu expliquei para vocês que quando a base do logaritmo for decimal, ou seja, for 10, eu não preciso colocar ela. Então eu coloco só log, né? Nesse caso aqui de 10.000. Mas isso equivale, tá bom? A escrita log de 10.000 na base 10. Então, aqui a gente vai usar o mesmo raciocínio, tá bom? Qual que é o logaritmo, ou seja, qual que é o expoente que eu vou colocar na base 10, tá? Que vai resultar em 10.000. Então, aqui eu monto, aqui, montadinho usando esse raciocínio. Qual vai ser o expoente, ou seja, o logaritmo de 10, da base 10, que resulta em 10.000. Bom, aí eu fatoro 10.000. Quando eu faço isso, eu chego na mesma base do lado esquerdo, tá? O 10.000 fatorado é a mesma coisa que 10 elevado à quarta. Com isso, sem muitas delongas, a gente pode cortar as bases quando o lado esquerdo é igual ao lado direito e sobra x igual a 4. Então, o nosso logaritmo é 4. Lembrando, mais uma vez, que logaritmo é a mesma coisa que expoente, tá bom? Fique atento a isso. Próximo exercício é a alternativa D do 1. Aqui eu tenho uma base fracionária e a gente vai resolver ela para a gente pegar o jeitão, tá? Então,
a ideia é a mesma, né? Qual o logaritmo, né? Qual é o expoente da base 1 sobre 2 que resulta em 32? Então, a gente tem que usar uns conhecimentos agora de potência para a gente conseguir igualar as bases da nossa equação aqui. Então, a base aqui é meio, né? Do lado esquerdo, 1 sobre 2 elevado a x, que é igual a 32. O 32, eu consigo fatorar ele e chegar a uma base 2. Então, o 32 fatorado é a mesma coisa que 2 elevado à quinta, porque 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes ele mesmo 5 vezes, vai resultar em 32. Só que ainda eu não tenho, né, uma base do lado direito igual a do lado esquerdo. Então a gente vai usar uma ferramenta de potenciação que a gente pode então fazer com que essas duas bases se igualem. Então qualquer número elevado a uma potência, se eu quiser inverter esse número, basta que eu mude o sinal, né, do expoente, e aí eu mudando o sinal do expoente, eu consigo inverter esse número. Então 2, quando não tem nada, tem um 1zinho ali embaixo dele aqui, ó, tá? Quando o número aparece sozinho, está subentendido que tem um 1 embaixo como denominador, porque 2 dividido por 1 dá o próprio 2. Para inverter, fica então 1 sobre 2, que é exatamente igual à nossa base do lado esquerdo. Então, eu posso inverter aqui, ó, e escrever como 1 sobre 2, e isso tudo elevado a menos 5. Então, eu inverto o sinal do meu expoente. Então, a gente vai fazer isso. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a x, que é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 5. Com isso, eu igualei as bases. Então, eu posso cortar. E o nosso resultado, então, é x igual a menos 5. Nosso logaritmo, então, é menos 5 para esse caso, tá bom? Mais uma. Letra H agora. A letra H é logaritmo de raiz de 32 na base 4. Pessoal, a ideia é sempre a mesma. O que vai aparecer e vai mudar uma coisa ou outra é as propriedades de potência ou de raiz, que a gente tem que estar afiado nelas, senão a gente não consegue resolver, tá bom? A gente sempre vai usar esses argumentos matemáticos para resolver. Então, a pergunta é a mesma, né? Qual o valor do expoente da base, que é 4 nesse caso, resulta em raiz de 32? Então, a gente monta 4 elevado a x igual a raiz de 32. Agora aqui tem que ficar atento, porque do lado esquerdo tem uma base 4, do lado direito eu tenho raiz de 32. O raiz de 32, se eu fatorar o 32, eu sei que o 32 pode ser escrito com a base 2. Só que o lado esquerdo, tá? Eu tenho a base 4. Mas aí tem uma coisa bacana. O 4 é múltiplo de 2. Então eu posso fatorar esse 4 também e deixar os dois lados com base 2. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai lembrar da regra, né? Inicialmente aqui, desse radical, dessa raiz quadrada aí, que eu posso pegar esse número, que é raiz de 32, e escrever como 32 elevado a uma potência cujo o expoente, né, é uma fração. Pode ser decimal ou uma fração. Então a regra tá aqui, eu coloquei para vocês, tá? No livro de vocês tem uma abordagem inicial aí que revisa tudo isso. Então a regra é essa. Raiz de índice m de a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a n sobre m, tá bom? A gente vai aplicar isso no 32 ali. Feito isso, fica 4 elevado a x, que é igual a 32 elevado a meio, tá bom? E agora eu fatoro 32 e fatoro 4. O 4 vai ficar 2 ao quadrado, que está elevado a x. E o 32 a gente sabe que é 2 à quinta, que está elevado a meio. Repare que eu consegui pôr a base igual do lado esquerdo e do lado direito. Mas eu ainda tenho potência de potência tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A regra para potência de potência é sempre pegar a potência de dentro e multiplicar pela de fora. Fazendo isso, né, eu tenho então 2 vezes x dá 2x.
E 5 vezes meio dá 5 sobre 2. Repare que o nosso objetivo foi alcançado. Então, eu tenho a base do lado esquerdo igual ao do lado direito. Eu posso cortar. E aí eu chego em 2x igual a 5 sobre 2. Agora, 2x igual a 5 sobre 2. Esse 2 está multiplicando x, passa dividindo. Quando eu faço isso, aqui eu coloquei direto, mas fica 5 sobre 2 dividido por 2, tá? É uma divisão de fração por fração. Então, eu conservo, né, na divisão de frações, eu conservo a primeira fração, que é 5 sobre 2, e inverto a segunda. A segunda, como é um 2, e quando não tem nada embaixo, tem 1. Então, 2 sobre 1. Quando eu inverto, fica 1 sobre 2. 5 vezes 1 dá o 5. E aí fica embaixo 2 sobre 2, que é a forma que eu fiz direto aqui. Só para recordar, para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Então, a gente chega no resultado logarítmico, que é 5 sobre 4. Não é possível simplificar, eu posso escrever assim na forma de fração, ou eu poderia ainda dividir o 5 por 4 e escrever na forma decimal, tá bom? Então, fechamos a 1, isso aí dá base para vocês resolver as outras, tá? Corrijam quem tentou fazer. Vamos para a 2 agora. A 2 fala, determine o valor da base A nas igualdades a seguir. Então, letra B, a gente inicia com a letra B. Repare que eu tenho logaritmo de 81 na base A. Ok, logaritmo de 81 na base A é igual a 4. Então, tem uma igualdade, certo? A regra é a mesma, né? Só que ali eu já tenho o valor do logaritmo. Então, eu sei que o A, que é a base, elevado a 4, tem que dar 81. Então, eu monto isso. A elevado à quarta igual a 81. Como que eu resolvo isso agora? Bom, eu tenho aqui o A elevado à quarta, que é igual a 81. Eu tenho que anular esse 4 do A. Para me anular ele, o operador inverso é raiz quarta. Tá? Igual a gente fazia com raiz quadrada lá, quando resolvíamos alguns problemas, tá? De equação do segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Se eu aplicar uma raiz quarta do lado esquerdo, como isso aqui é uma igualdade, o que eu faço do lado esquerdo eu tenho que fazer do lado direito, senão eu perco a igualdade. Então, eu aplico raiz quarta do lado esquerdo e, ao mesmo tempo, eu aplico raiz quarta do lado direito. Então, com isso, eu consigo cortar a raiz com o expoente, e vai sobrar o 4, tá? E aí eu vou ter que resolver esse raiz quarta de 81, que está do lado direito. Então, o raiz quarta. O 81 eu posso fatorar ele, né? E reescrevê-lo como 3 à quarta, porque 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Então, 3 à quarta é igual a 81. E com isso, eu também posso fazer a mesma coisa. Posso cortar o 4 com esse 4 e sobra 2. Com isso, achamos o valor do A. O A é igual a 3, tá bom? Aqui a gente está determinando o que é a base, tá? A gente não está perguntando qual é o logaritmo. O logaritmo já foi dado. O logaritmo não é expoente, o logaritmo é 4, tá bom? Aí ele quer, nesse caso, ele quer que a gente descubra qual é o valor da base, que é o Azinho. Então, está feita aí a letra B. Agora vamos para a letra D de dado, né? Aqui é a mesma coisa. O A elevado ao quadrado dá 1 sobre 16. Qual é o valor do A? Essa é a pergunta. Então, a gente vai montar, é isso? Tá aí. A ao quadrado é igual a 1 sobre 16. Bom, o que eu tenho que fazer aqui para mim achar o valor do A? Eu tenho que aplicar a raiz quadrada no A ao quadrado para que eu consiga anular essa potência, né? Esse 2. Só que, mais uma vez, o que eu faço do lado esquerdo eu tenho que fazer do lado direito. Então, vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Então, ficou assim. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu corto o 2 aqui com o expoente, vai sobrar o A. Só que eu tenho um raiz quadrada de 1 sobre 16 para resolver.
tá bom? Então, a raiz da divisão é a divisão das raízes, né? A propriedade de radicais. Então, eu posso reescrever como raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Raiz quadrada de 16, a gente já sabe que é 4. Então, a minha base A é 1 sobre 4, tá bom? Posso escrever assim na forma de fração ou escrever na forma decimal. Não tem problema nenhum. Na forma decimal isso vai dar 0,25, tá? Então, vamos seguir. Número 3. A número 3 pede determine x nas igualdades. Então, comecemos com a letra B. Tem uma igualdade aqui. A ideia aqui é a mesma da número 2, né? A 2 era A, aqui é x, mas é a mesma coisinha para fazer, não tem diferença, né? Determine x nas igualdades. Então, vamos lá. X elevado ao cubo dá igual a 126. Quem é x? Bom, a gente vai montar x ao cubo igual a 126. Olha só que interessante. Eu vou ter que aplicar para anular esse cubo no x uma raiz cúbica. Só que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Então, quando eu faço isso, eu consigo então anular aqui a raiz cúbica anula o expoente 3 do x, mas eu vou ter que resolver então a raiz cúbica de 126. Bom, se fosse 125, daria a raiz cúbica daria um valor inteiro, né? Nesse caso aqui não dá, porque a raiz cúbica de 125 é 5, tá bom? Agora, 126 não vai dar um número inteiro como resultado. Então, por não dar um número inteiro, a gente então vai manter dessa forma aqui, ó, tá? X igual a raiz cúbica de 126. Esse é o resultado final. Não é possível simplificar. Nesse caso não dá para fazer muita coisa não, tá? Fica desse jeito mesmo. Tá bom? Vamos para a próxima, então, letra D. Letra D está assim. 2 igual a logaritmo de 625 na base x. Esse tipo de questão aqui é só para confundir e para saber se você está atento com a teoria, tá? Repare que numa igualdade, se o lado esquerdo é igual ao lado direito, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, você pode trocar de lado aqui sem problema nenhum. Eu posso trocar de lado, e aí quando eu troco de lado, você fala, opa, todas que eu fiz até agora, né, são dessa forma. Então, só troquei de lado, tá? Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, vice-versa também é verdade. Então, agora, x ao quadrado é igual a 625. Quem é o x? Então, a gente monta. E aí é só usar todo o procedimento que a gente tem feito aqui, né? Aplica a raiz quadrada dos dois lados. Tá ali. Raiz quadrada de x ao quadrado anula. Então, fica só x do lado esquerdo. Aí fica a raiz quadrada de 625. Que, se você fatorar, tá? Dá 25. Ou, na tentativa erro, né? 25 ao quadrado dá 625. Então é isso. Achamos o x. Vamos para o 4 agora. O exercício 4 fala: indique os valores reais de x para os quais é possível determinar. Então, letra A. Quais os valores de x que eu consigo determinar, tá? O logaritmo de x na base 5. Bom, nesse exercício, ele vai forçar você a lembrar das definições de logaritmo, tá? Lá nas definições, existe lá um termozinho lá que vocês devem se lembrar. Se não se lembrarem, olhem no livro, tá? Ou assistam novamente a videoaula. E fala o seguinte: a condição de existência do logaritmo, tá? E aí está de forma genérica aqui, ó, o logaritmo de b na base A só existe quando e somente se o b for maior que zero, ou seja, o logaritmando for maior que zero, e a base for maior que zero e diferente de 1. Então, nesse caso, o meu x ali é o mesmo que o bzinho aqui dessa definição. Então, o x tem que ser maior que zero. Então, a gente volta, né? E olha também aqui que a minha base é 5. Então, ela é maior que 0 e diferente de 1. Então, tudo certo com a base. O problema é
é o x ali, é o logaritmando. Então, aplicando a definição, a gente chega nesse intervalo aqui, ó, que é possível ter o logaritmo, né, de x na base 5, desde que o x pertença aos reais, tal que o x seja maior que 0, tá? Então, tá aqui. Nós já conhecemos essa nomenclatura, né, essa forma de escrita de intervalo. Basicamente é isso, tá? Fiquem atentos aí no outro, façam, mas é a ideia mesmo, tá? É só lembrar aqui do quê? Das condições de existência do logaritmo, tá bom? Então vamos para a 5. A 5, tá? Determina os valores de x para que exista. Que a 5 é a mesma coisa que a 4, né? Olha aí. Logaritmo de 10 na base x menos 5. Bom, qual que é a condição de existência? A base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, eu vou aplicar isso na base, ó. Tá? O meu logaritmando é 10, ele é maior que 0? É, então logaritmando está tranquilo. O problema aqui é a base. Então eu aplico, ó, a base ela tem que ser maior que 0, isso é uma inequação, eu resolvo ela passando esse menos 5 para o outro lado. Então passei para o outro lado, tá? X tem que ser maior que 5. E qual a outra condição? Que x menos 5, que é a base, seja diferente de 1. Então tá aqui. X diferente de 1, eu passo o menos 5 para o outro lado, e aí ele vai somar, né, com 1. Então, x tem que ser maior que 5, então tá aqui, ó, nossa condição de existência. Você pode escrever usando aqui essa forma de escrita de intervalo, tá? Mas o x tem que ser maior que 5 e ele tem que ser diferente de 6. Essas são as condições para que exista o logaritmo, tá? De 10 na base x menos 5. A condição é que o x seja maior que 5 e seja diferente de 6. Ok, chegamos então na última aqui. Os demais vocês façam, tá? A 8. Calcule, eu errei aqui a digitação, né? Pois calculem. Calcule o valor das expressões. Então vamos começar com a letra C. A letra C está assim, 2 elevado a log de 6 na base 2 vezes log de 10 na base 6. Bom, para a gente resolver isso, a gente tem que lembrar lá das consequências da definição de logaritmo. Isso foi explicado, está no livro, tá? Tem que fixar isso na cabeça, porque a gente vai usar. Então, você olha para isso aqui e fala assim, por onde que eu começo? Bom, começa lembrando das consequências das definições de logaritmo. Lá na definição fala o seguinte, qualquer potência, né? Se eu pegar a base da potência e o meu logaritmo se o meu expoente dessa base for um logaritmo e o meu logaritmo tiver a mesma base que a potência que eu estou olhando, eu posso então fazer o quê? Eu posso cortar isso aqui tudo e sobra quem? Sobra só o logaritmando, que é 6. Certo? E é isso que a gente vai aplicar aqui. Então, a regra de potência, tá? É importante também, porque eu vou reescrever essa alternativa que está como um produto de expoentes usando essa regrinha de potência aqui, ó, tá? Só que eu vou pegar, ela está escrita da forma que está à direita aqui e eu vou voltar ela para a forma que está na esquerda, tá bom? Então vai ficar 2 elevado a log de 6 na base 2, entre parênteses, elevado a log de 10 na base 6. Tá? Potência de potência, eu pego a potência de dentro e multiplico pela de fora. Que é a multiplicação que está aqui, ó, o resultado. Resultado da nossa regra de potência de potência. Então, feito isso, aplico lá então as definições de logaritmo, que fala que se tiver um número elevado a um logaritmo, e a base desse logaritmo, que é expoente, for igual ao meu número, eu posso cortar e descer o 6, certo? Então, o 6 desce, e o 6 descendo, ele está elevado a um logaritmo, né? O expoente, que é um logaritmo também, que está do lado de fora do parênteses.
Só que olha só que bacana. A base do logaritmo expoente é igual ao meu número, né? A minha base da potência. Então, aplico de novo. Quem que sobra? Só o 10. Perceba, então, que é só isso. Aplicou, fechou. Aí, vou fazer aí agora. Eu tenho 2 elevado. E aí minha potência é 1 mais log de 3 na base 2. Certo? Tá vendo que isso aqui é uma soma? Aqui é uma soma, um expoente. Então, eu tenho que lembrar das propriedades de potenciação que fala que quando eu tenho o produto é multiplicação. Quando a multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, esse expoente que é uma somatória é consequência dessa definição. Então, vamos lembrar aqui, ó, definição. Se eu tenho, então, potências de mesma base, tá? Sendo multiplicadas, eu conservo a base, que no caso aqui é o A, e somo os expoentes, n mais n, ok? Isso aqui é resultado, ó, é o que está à direita, da aplicação da regra que está à esquerda. Então eu volto, né? Eu reescrevo, voltando aqui, como 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a log de 3 na base 2. Bom, 2 elevado a 1 é o próprio 2. E o 2 elevado a log de 3 na base 2, eu aplico aquela propriedadezinha da consequência da definição. Ó. Eu corto aqui, ó, e desço logaritmando ali do expoente. Então fica 2 vezes 3, certo? Que resulta em 6. Pessoal, era isso, tá? Eu espero que esteja claro aí para vocês, que tenha ajudado essa resolução aí dos exercícios. Qualquer dúvida, me procure no privado, tá bom? Um abraço a todos, então. Até a próxima videoaula.